Agora vamos continuar aqui, a gente tem o nosso papo reto, como eu estava falando no comecinho do programa, é um papo muito importante e é um papo que precisa começar em casa, né? É um papo que a gente precisa estender para a família, sabe? Não só no falar, mas no agir. Você sabe que a gente educa muito mais com exemplo, né? Se a gente mostra para os filhos coisas boas, eles acabam fazendo as coisas boas. Se a gente os incentiva a estar junto, melhor ainda. Então, coloque a ação social na sua vida e na vida da sua família. O nosso papo reto de hoje traz esse assunto importantíssimo e a gente tem o VT preparado. Vamos acompanhar. Você já ouviu falar em ação social? Promover uma ação social é ter o desejo de se comunicar com o outro em algum tipo de carência gerada por situações adversas. A ação social tornou-se ferramenta importante para proporcionar melhor integração e, assim, potencializar o desenvolvimento do pensamento e do comportamento humano em virtude das necessidades apresentadas pelo outro em uma constante via de mão dupla. No Brasil, a ação social encontra um cenário de desigualdade social, pois nem todos os indivíduos têm acesso à educação, à moradia, à alimentação e à saúde de maneira justa. Todo ato social é precedido de um sentimento forte de estabelecer contato e interferir de certa forma no comportamento alheio. Esses sentimentos podem ser motivados pelo amor ou pelo ódio e gerar ação e reação, tanto do lado de quem pratica quanto do lado de quem recebe. Entre os brasileiros é visível o sentimento de empatia com negros, indígenas, pessoas com deficiências físicas ou intelectuais, moradores de rua e pessoas de outras nações. A fim de minimizar os efeitos conceituais da igualdade plena dentro da sociedade, podem ser vistas em movimentos sociais com forte apelo à homogeneidade, bem-estar coletivo e também ter bases em ideologias políticas e econômicas. Esse é um assunto que merece mais atenção. Começa agora o nosso Papo Reto. Muito bem, merece mais atenção mesmo e por isso é que a gente vai conversar agora via Skype com Daniel Souza. O Daniel é presidente da ONG Ação da Cidadania, que faz um trabalho lindo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Aqui falando com você. O prazer é nosso em te receber aqui. Muito obrigada e parabéns de antemão pelo trabalho tão bonito que vocês fazem. Queria até que você contasse um pouquinho mais dos projetos desenvolvidos, a atuação de vocês. Olha, a Ação da Cidadania, ela tem 27 anos, né? Ela foi criada em 93, a partir de um dado muito alarmante sobre a fome. Na época, tinham 32 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. O país estava mobilizado e o Betinho e vários outros atores, eles se juntaram e criaram esse enorme movimento, essa enorme mobilização chamada Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. E o principal objetivo é, na verdade, dizer que a fome é indigna, né? Que um país tão rico como o Brasil não precisa ter tantas pessoas passando fome e que é possível e necessário enfrentar, né, essa desigualdade e principalmente esse flagelo que no Brasil é secular. A gente tem isso há décadas, né? Então, é uma mobilização da sociedade civil que faz a sua maior campanha no Natal Sem Fome, mas é, na verdade, uma forma de pressionar o governo, independente do partido, independente da época, a fazer a sua parte, que é efetivamente combater a fome, né? Porque é só realmente o governo que tem condições, estrutura e os recursos para, de novo, tirar o Brasil do mapa da fome. A gente já fez isso antes e a gente precisa fazer isso de novo. Então, a Ação da Cidadania, na verdade, está em todo o país, hoje em dia, e a gente trabalha com o combate à fome, mas também na área da educação, na área da saúde, ou seja, é bastante diversificado. Agora, o nosso principal foco, realmente, nesse momento, ainda mais depois da pandemia, é o combate à fome, porque a gente está aí com números assustadores, né, de miséria nesse país. Infelizmente, o cenário não é
nem um pouco agradável, a gente fica até constrangido diante de tantas necessidades, né? E projetos como ONG Cidadania realmente faz toda a diferença. Durante a pandemia, como é que vocês fizeram? Já que a preocupação é maior, quer dizer, o trabalho voltado para a fome acaba acontecendo mais no Natal e esse ano precisou-se dele o ano inteiro. Como é que vocês se mobilizaram? Olha, esse ano realmente foi um ano atípico, porque até antes da pandemia, a gente precisou, aqui no Rio de Janeiro, fazer uma mobilização grande, porque teve uma enchente, né? No dia 17 de janeiro teve uma enorme chuva aqui, que teve muitos desabrigados, e a gente fez uma coleta de alimentos, de roupas e de gêneros de primeira necessidade. E um mês e meio depois, ou seja, em março, a pandemia bate no Brasil, né? E aí a gente começou a fazer uma arrecadação enorme, que durou de março até setembro. Para você ter uma ideia, a gente arrecadou mais de 30 milhões de reais, que comprou 7 mil toneladas, que a gente distribuiu para todo o país. E essa campanha, ela teve um componente emergencial diferente da campanha do Natal Sem Fome. A campanha do Natal Sem Fome é uma campanha simbólica, onde a gente arrecada alimentos e doa uma semana antes do Natal para que as pessoas tenham que comer pelo menos no Natal. A campanha que a gente fez durante a pandemia era uma campanha que a gente distribuía 150 toneladas toda semana para as pessoas que efetivamente estavam passando fome, estavam precisando daquele alimento naquela hora. Então, a gente usou a logística, a estrutura e a rede do Natal Sem Fome na campanha de combate à fome durante a pandemia. Então, foi um ano que a gente, né, basicamente emendou 3 campanhas. Agora, nesse momento, a gente está na campanha do Natal Sem Fome e eu acho que 1º de janeiro a gente vai retomar a campanha contra a fome, porque 2021, infelizmente, vai ser pior do que 2020. A gente sabe disso, o cenário aponta para esse desastre, né? Eu acho sempre interessante a gente dar uma reforçada na questão de necessidade, porque quando você fala de 30 milhões, né, de 7 milhões de cestas básicas, as pessoas falam, puxa, então tem muito. E na verdade não, muita gente continua passando fome. Qual é a necessidade real que a gente tem hoje? Olha, eu vou te dar um número que é muito simples. Tudo isso que a gente arrecadou, né, essas 7 mil toneladas, elas, na verdade, são alimentos para 2 milhões de pessoas durante 3 semanas. É isso que tudo que foi feito, né, pela Ação da Cidadania atinge. A gente hoje está com 100 milhões de pessoas com algum grau de insegurança alimentar, né, ou leve, ou moderado, ou grave. Então, são 100 milhões de pessoas que precisam de alimento, sim, todo dia. Então, a Ação da Cidadania, ela faz a sua parte mostrando que é possível, né, juntar todo mundo, fazer esse mutirão e realmente contribuir nesse sentido. Agora, não é a Ação da Cidadania ou a sociedade civil que vai resolver o problema. Quem pode resolver o problema na verdade, são as políticas públicas. E a gente não está aqui, e eu acho que isso é importante falar, a gente não está falando de nenhum milagre, a gente não está falando de mágica, a gente está falando de uma coisa que já foi feita. Em 2014, o Brasil sai do mapa da fome da ONU, né? Por quê? Porque coloca isso como uma prioridade e a gente dá um exemplo para o Brasil e para o mundo. Então, você veja que tudo isso que a gente arrecadou, né, para responder a sua pergunta, é comida para 2 milhões de pessoas. A gente está falando aí de 100 milhões de pessoas com algum grau de insegurança alimentar. Então, é muito pouco, né, para a necessidade, embora seja muito para o trabalho que a gente fez. Sim, é muito pouco. Eu também acho que a mobilização tem que ser a nível federal. Agora, é importante também a gente desafiar a todo cidadão comum, né? Eu falei na abertura do programa e eu penso que para a gente ter filhos saudáveis, a gente precisa inseri-los no serviço social, eles precisam olhar além do próprio umbigo, né? E a gente precisa mostrar aí o que é amar ao próximo. E eu fico imaginando que tem gente que ainda não faz parte, né? Que ainda não se doa, que ainda não abre mão de alguns de seus próprios recursos. E uma das questões é a insegurança de estar contribuindo com uma ONG séria.
Como é que a pessoa pode saber se o dinheiro vai chegar àquela finalidade? Olha, na verdade, a primeira coisa é ver um pouco o histórico da entidade, né? Ver o que ela já fez, ter normalmente uma prestação de contas. A Ação da Cidadania, em janeiro, depois da campanha do Natal Sem Fome, faz uma prestação de contas de tudo que foi doado, né? Não só através de imagens, de fotos, mas, enfim, dos números que foram arrecadados. E, de fato, né, existem entidades sérias e existem entidades não sérias, mas o que eu acho importante, e isso foi colocado nesse vídeo, né, que vocês mostraram, é a importância da solidariedade, né? Porque em épocas de pandemia, um dos nossos medos era que com uma situação tão difícil, com tanta crise, com tanto desemprego, que, na verdade, ninguém ia querer fazer alguma coisa, doar, né? Ter essa empatia que foi citada, contribuir. E a gente ficou muito feliz, né, com essa arrecadação que foi recorde, porque mostrou que, apesar de tudo, né, o brasileiro tem a solidariedade no seu DNA. Apesar de tudo, as empresas doaram, os artistas fizeram campanhas e participações incríveis, vocês da mídia. Então, isso dá um pouco de esperança, porque a gente vê que, por pior que seja a situação, né, se a população está disposta a ajudar, se a população está disposta a realmente contribuir, fazer a sua parte, aí eu acho que a gente consegue superar qualquer crise, né? E essa crise não é pequena, está longe de acabar, mas eu tenho certeza que, se a gente for juntos, a gente consegue. Ótimo. Eu vou te pedir 2 minutinhos, daqui a pouco eu volto e quero que a gente possa passar aí os contatos para quem puder ajudar, porque, como você disse, né? Infelizmente a crise continua e vai piorar. Eu volto já para a gente continuar a nossa conversa, tá bom, Daniel? Obrigada. A gente vai continuar conversando com o Daniel, falando da importância da ação social. O Daniel, que é da ONG, a Ação da Cidadania, está conversando comigo. E, Daniel, a gente já falou um pouquinho sobre o trabalho da Ação Cidadania, mas eu queria ainda que você falasse sobre a forma que vocês cuidam dos jovens, que eu sei que vocês têm um preparo muito especial, transformando jovens em empreendedores, né? Isso é um trabalho maravilhoso também. A Ação da Cidadania passou por um período, né? Como eu falei, assim que o Brasil saiu do mapa da fome, a gente disse, bom, então não precisamos mais atacar esse assunto. Qual vai ser a nossa próxima missão, né? Quais são as outras fomes que a gente precisa trabalhar? E aí veio a percepção de que a gente precisa trabalhar com jovens, né? Precisa capacitar, precisa formar os jovens e, principalmente, ter um trabalho de conscientização, ou seja, o jovem tem que entender o mundo onde ele está, né? Tem que poder agir de acordo com o mundo. E a gente sabe, né, eu lembro da minha infância, hoje a gente tem uma quantidade de dispersão com a internet, com toda essa tecnologia muito grande. Então, a gente tem, né, projetos que trabalham exatamente com jovens para formar, para capacitar, e um desses projetos é exatamente o Laboratório Audiovisual, né, onde a gente chama jovens para que eles entendam o processo de você criar um filme, um documentário, qualquer produto audiovisual, muitas vezes pode ser no próprio celular, e esse projeto ser, na verdade, a voz dele no mundo. O mundo está totalmente visual, né? Hoje, a gente consome tudo através das telas, seja ela televisão, cinema nem tanto, né, agora, mas então esse laboratório audiovisual, a gente fez a gente está fazendo outro esse ano e vai ser muito importante porque a gente quer exatamente instrumentalizar o jovem a falar, né, a entender o mundo e mostrar o que ele está entendendo desse mundo que está realmente bastante complicado, né? O mundo já estava complicado antes da pandemia, agora com a pandemia, então, a gente tem que ajudar os jovens a, enfim, se expressar e ter voz. Muito bonito esse trabalho, muito importante. O jovem está muito perdido, né? Longe dos seus amigos, longe da universidade, longe da escola, fica mais complicado. Agora, nesse momento de pandemia, as contribuições diminuíram? A gente teve, sim, uma diminuição, né, no final
mais ou menos em agosto, setembro, né? Então, a gente mesmo fez uma pausa e preparou a Ação da Cidadania e todos os comitês em todos os estados para a campanha do Natal Sem Fome, que começou em 18 de outubro. Então, de 18 de outubro até meados de dezembro, a gente está com essa campanha. E agora o que aconteceu foi que as pessoas estão mais sensibilizadas, não estão mais mobilizadas, e a gente espera bater a meta, né, desse ano, que é o dobro da do ano passado. No ano passado, o Natal Sem Fome arrecadou 1.000 toneladas. Esse ano, em função da pandemia, a gente quer arrecadar 2.000 toneladas, o que são alimentos para 500.000 pessoas, né? E a gente está bastante otimista em relação a isso, porque a gente já tem aí metade dessa arrecadação feita. E agora a gente entra na reta final, né? O resto de novembro e dezembro, para a gente tentar conseguir essas doações. Que maravilha. Daniel, uma pergunta minha, agora uma curiosidade. Algum fato que tenha te tocado ao longo de todos esses anos, durante esses momentos, né, de serviço social? Olha, eu vou citar aqui uma campanha, eu não lembro exatamente o ano, mas que mostra um pouco o senso de solidariedade e uma coisa que sempre chamou muita atenção, que é como muitas vezes quem menos tem é que mais está disposto a doar, né? Então, teve um ano que no Rio de Janeiro, um presídio feminino, todas as presas ficaram no final de semana sem comer, né? Sem almoçar e sem jantar, e doaram esse alimento para a campanha do Natal Sem Fome. Então, você veja que coisa, né? As presas que não têm nem a liberdade fizeram, né, essa campanha interna, combinaram. Obviamente a gente não pediu, a gente só foi comunicado, né? E foi um dos momentos, eu acho que mais incríveis, porque era isso, eram as presas que estavam fazendo uma campanha, né? E conseguindo arrecadar para a gente. Então, foi um momento muito especial. Que lindo, que lindo. Que atitude especial mesmo, inspiradora. Daniel, muito obrigada. Um grande abraço para todos os voluntários da Ação Cidadania, para todos os funcionários também. Vou deixar aqui os contatos para quem quiser participar desta causa, mesmo que à distância, a gente pode fazer a nossa parte e pode contribuir. Tá certo, Daniel? Muito obrigado a vocês. A participação de vocês é muito importante para a gente. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Olha, o contato é Ação da Cidadania no Instagram, Ação da Cidadania, não precisa botar o cedilha, né? Então vai ficar Ação da Cidadania. E o telefone, que é um WhatsApp, você pode mandar mensagem ao 11 96327 5781. 11 96327 5781. Ação da Cidadania.